Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Falei que eu vinha falar sobre chakras, né? Então tô aqui falando hoje sobre chakras. Não vou dar uma aula de chakras, porque até esse assunto de chakras é um assunto, se você for estudar mesmo chakras, é algo assim, ó, de meses e anos de estudo. O que eu vou dar aqui é resumos, né, uma explicação mais simples para que todo mundo possa entender, né? Eu, assim, particularmente, eu tenho sempre assim uma pegada mais de fazer com que as coisas sejam simplificadas, tá? Boa tarde, Solange. Então, assim, eu não vou fazer toda uma explicação detalhada sobre os chakras. Como eu já falei, isso aí é coisa de anos de estudo, né? Eu venho estudando chakras, ó, desde que eu me entendo por gente, eu estudo sobre chakras, sempre fui muito curiosa, né, sobre tudo que se refira à Índia, toda a base, né, de teoria dos chakras vem de lá, e tudo que se refere à Índia, assim, eu tenho minha ancestralidade lá. A minha cigana Carmen da Espanha, ela saiu da Espanha e foi morar na Índia, morreu na Índia. Então, assim, existem muitas e muitas e muitas influências indianas na minha vida. E então, assim, eu sempre tive muita vontade de aprender sobre chakras, né? E sobre tudo, né, que se refira ao nosso corpo, à nossa vida, o espiritual e tudo isso, né? Então, assim, eu vou dar para vocês, eu tenho aqui várias anotações minhas próprias já de tempos. Eu fiz aqui alguns resumos, assim, alguns pontos, exatamente para não me perder e ficar aqui 2 horas falando. E a gente vai conversando, vocês vão fazer perguntas e aí a gente vai, né? E acaba que a gente fica 2 horas aqui. Então, o que eu quero, na verdade, é explicar de uma forma objetiva e aí para que vocês entendam e também possam melhorar a vida de vocês em alguns aspectos, tá bom? Bom, primeira coisa, eu, assim como normalmente eu sempre falo, eu não sei da verdade absoluta, tá? Eu estudo bastante e também tenho conhecimento através dos meus mentores espirituais. E eu tenho um mentor indiano, então é um mestre indiano de Tantra hindu, né? Tantra Yoga, né? Que se fala. Então, assim, muita coisa ele me ensinou. E, assim, muitas coisas ele ensinou e que, inclusive, não tem em livros, mesmo que sejam livros antigos, originais, em sânscrito e coisa e tal, que não vai ser achado. Né? Então, assim, eu vou seguindo conforme o que ele vai me ensinando também, além dos conhecimentos de estudos, né? Porque dá certo. Então, aquilo que dá certo a gente vai fazendo, né? Bom, seguinte, primeira coisa que é importante que todo mundo saiba é que os chakras em sânscrito, né? Em sânscrito quer dizer roda, né? Por quê? Porque a teoria dos chakras é que os chakras são em espirais, tá? Como se fossem rodas. Boa tarde, Jennifer. É como se fossem rodas, espirais, né? Então as energias elas vão sendo irradiadas, sendo absorvidas, né? Absorvidas e irradiadas em espiral, né? Nos chakras. Ah, existe só 7 chakras? Não. O sistema de 7 chakras é um dos sistemas, tá? Existem centenas de chakras, gente. E aí é que tá. Nos escritos antigos, né? Em sânscrito, o que se tem muito falando é de sistemas até de 5 chakras, de 6 chakras, de 9, de o que mais? De 10, de 15, de 21, de 28 e tem outros sistemas, inclusive, com mais chakras, tá? Então, assim, aqui no Ocidente, a gente tem esse sistema de 7 chakras, na verdade, que a gente conhece, se tornou um sistema dominante, né, a partir do século XVI, tá? Então, a gente tem esse sistema que a gente, vamos dizer assim, é o sistema principal que a gente conhece, né? Oi, Rita, boa tarde. É o sistema dominante aqui no Ocidente, né? Porém, nos escritos antigos, né, em sânscrito, são
muitos chakras, muitos. São vários sistemas, né? E depende de cada tipo de terapia, vamos dizer assim, que aquilo ali, aqueles chakras vão ser trabalhados, né? Existem certos tipos de escolas, vamos dizer assim, que falam que, na verdade, o principal é que você trabalhe, sei lá, 10 chakras, trabalhe 16, 21, 28 chakras. E aqui no Ocidente a gente tem esse sistema, né, desses 7 chakras como dominante. Por quê? Na verdade, esse sistema de 7 chakras que nós ocidentais seguimos, ele foi achado em um texto em sânscrito por Purnananda Yati. Isso lá, tipo, ano de 1577, sabe? Então, a partir dali é que começou então a ser considerado os 7 chakras como os dominantes, aqui mais para o Ocidente, né? E agora nível mundial, né? Então, assim, os chakras, por que é importante que a gente saiba de chakra? Por que é importante que a gente cuide dos chakras? Por que é importante que os nossos chakras estejam alinhados? Os nossos chakras, eles têm total função no nosso corpo, né? Eles são vórtices, né? Como eu falei, a palavra chakra significa roda. Então, em sânscrito, né? Então, como são rodas, são vórtices, eles estão sempre recebendo energia e eles estão sempre emitindo energia. Então, é por isso que, por exemplo, você fala assim, nossa, eu não bati com a energia de fulano, nossa, não gostei de ciclano. Por quê? Existem chakras naquela pessoa que estão emitindo energias, né? E existe também os nossos chakras que estão recebendo aquilo ali. E se forem energias que conflitam com as nossas energias, a gente já não gosta muito de tal pessoa. E aí a gente pensa, vai ver que é algo kármico. Nem sempre, gente. Às vezes os nossos chakras já assimilaram aquela energia ali que não bateu com a nossa. Então a gente já sente, nossa, que ambiente pesado. Os nossos chakras estão sentindo isso. Ah, nossa, que pessoa pesada, que pessoa que só fala assim, só fala assado, pessoa que só fala de morte, de problema, se lamenta, é uma pessoa pesada, né? Então você quer se afastar desse tipo de pessoa. Por quê? Porque os seus chakras já identificaram aquilo ali e você está sentindo, né? Então também entra a questão da mediunidade. Por que a gente fala assim, mas eu sou médium sensitiva, né? Eu sinto, né, as energias das pessoas. Por quê? Porque os teus chakras estão super ali, ó, abertos e emitindo, recebendo, emitindo, recebendo. E você está sentindo aquilo. Existem pessoas com chakras, né, principalmente os médiums, né, determinadas faculdades mediúnicas, que eles vão ter aí alguns efeitos dessa mediunidade, né? Por exemplo, a questão do sensitivo, que ele vai sentir claramente, né, as energias de ambientes, de animais, de pessoas, de objetos, né? Existem outras faculdades mediúnicas, a clarividência, a audiência e tudo mais. Então, tudo isso também tem a ver com chakra, né? A nossa mediunidade em si, ela está, na verdade, por aqui. A gente fala muito, né, da glândula pineal, também pode ser ativada, mas a questão da abertura da mediunidade, o terceiro olho, né, é o chakra frontal. Então a gente tem essa abertura de mediunidade, é aqui. Então, assim, normalmente, pessoas que têm um terceiro olho mais aberto são pessoas que têm uma mediunidade maior. Não é que elas sejam melhores do que ninguém, mas elas já nasceram assim, ou elas fizeram práticas, que tem como também, para deixar o seu terceiro olho sempre, ó, abertão, né? Para poder ter mais mediunidade, mais poderes mediúnicos, né? E mais faculdades mediúnicas ali trabalhando nessa pessoa. Então, assim, esse sistema de 7 chakras, na verdade, são 6 chakras mais um. Os 6 chakras a gente sempre fala de baixo para cima. Então, assim, nós temos o chakra básico, o chakra raiz, né, que é na base do quadril, que faz ligação com as pernas e os pés. Nós temos o chakra umbilical, que também é o sexual, né? Tudo relacionado à parte sexual, à parte também de sistema reprodutor, né? E até também excretor, tá ali nesse chakra. Existe também o chakra estomacal, né? Na verdade, o plexo solar, que é chamado. Existe o chakra cardíaco, coração, né? Existe o laríngeo, aqui nessa região da tireoide. O frontal, que é o terceiro olho.
E existe o coronário, mas o coronário, na verdade, a gente chama, vamos dizer assim, erroneamente de chakra. Na verdade, ele não é nem considerado um chakra se você for estudar realmente os escritos em sânscrito, se você for estudar realmente lá mesmo, lá nos escritos antigos sobre chakras, ele não é considerado um chakra, porque eles entendem o seguinte, a teoria é que os chakras são aqueles que são trespassados pela Kundalini, então ele vai até aqui. Chakra coronário não seria um chakra. Na verdade, o nome do chakra coronário, a gente chama de chakra coronário, né? O nome, na verdade, ele é Sahasrara. Tudo bem que existe aí uma forma de falar que eu não vou saber falar muito bem. Eu não falo sânscrito também, eu não entendo sânscrito, né? Então, mas é isso aí. Então, o Sahasrara, né? Que na verdade se escreve Sahasrara. Então, o Sahasrara, ele não é considerado um chakra, porque na verdade ele é o que expande todas as coisas. Ele é o que se abre para o cosmos, ele é o que se abre para a espiritualidade, ele também recebe muita coisa, né? E passa então para o corpo todo, né? Deixa eu só tirar aqui o zap que está bombando na minha tela. Gente, pare de falar comigo no zap agora, pelo amor de Deus. E no Messenger, por favor, senão eu vou toda hora aqui ficar passando o dedo na tela. Bom, seguinte, então eu fiz essa volta aí, né, mas poder começar a fazer muita gente entender. Muita gente não sabe nada de chakra e é normal que a gente aqui no Ocidente não saiba mesmo, né? Então a gente às vezes passa muita coisa, a gente sente muita coisa, vive muita coisa que a gente não sabe que na verdade existem chakras ali recebendo e emitindo energias, né, de todas as formas, transmutando o tempo todo energias. E a gente às vezes também não sabe que certas coisas que a gente está passando pode ser um chakra que esteja desalinhado, bloqueado, né? Então, assim, eu falei dos chakras, os nomes básicos, né? Existem os nomes em sânscrito de cada um deles, eu dei no caso do coronário, mas basicamente são esses os chakras, 6 chakras mais um, né? E aí, por que eu tô falando de chakra aqui, né? Essa questão de eu fazer uma live sobre o chakra é exatamente para que vocês possam entender a dimensão de nós como seres humanos e também o nosso corpo sutil, que é o nosso corpo espiritual, né? Que nós não somos feitos somente de matéria, nós não somos feitos somente disso aqui que a gente está vendo, né? Nós somos feitos de um corpo sutil também, aonde, vamos dizer assim, os chakras estão trabalhando, né? A gente não vai ver chakra, mas a gente tem os chakras. Querendo ou não, a gente tem. A gente tem esses centros de energia no nosso corpo. Boa tarde, Vivi. Nós temos aqui esses centros energéticos no nosso corpo e esses centros energéticos precisam ser cuidados. E aí o que acontece? Nós somos humanos, nós prejudicamos muitas vezes a nós mesmos com hábitos prejudiciais, vícios. Por exemplo, gente, quando eu estou fazendo aqui a radiestesia, estou acessando o chakra de alguém, se aquela pessoa ela é fumante ou ela tem vício de drogas, né, por exemplo, qualquer tipo de substância, né, principalmente, veja bem, até muitas vezes mais aquele que é fumante do que aquele que usa drogas, os chakras dessas pessoas, estão extremamente bloqueados. E às vezes não vai ser só com uma sessão de radiestesia, não vai ser só com uma sessão, né, ali para estar reorganizando, na verdade, né, os chakras daquela pessoa, desbloqueando. Aquela pessoa ela vai ter que precisar realmente passar por uma reforma na vida, né? Então são pessoas que, quando a gente fala assim, para de fumar, poxa, sai dessa vida de drogas e tal, de bebida, não é porque a gente é careta. A questão é o seguinte, aquela pessoa realmente ela está se destruindo. Então os chakras vão bloquear. E aí eles também até bloqueiam, muitas vezes, até para dar uma certa protegida à pessoa, sabe? Então assim, pessoas que têm vícios, na hora de fazer uma mesa radiônica, são as que mais eu tenho dificuldade para desbloquear. Por quê? O vício também é aquela questão mental,
né? Então a pessoa, ela tem a dificuldade orgânica, ela já tem uma predisposição, mas também o emocional entra naquilo ali, por isso também a pessoa vai caindo, né, pro lado do vício, seja até mesmo uma ansiedade exacerbada, a pessoa dá de fumar, seja por causa também da ansiedade ou até de uma tristeza, de um quadro depressivo, a pessoa vai para as drogas ou vai para a bebida. E aquilo tudo ali, tudo isso que você está colocando para dentro de você, está bloqueando os seus chakras. E aí os chakras vão bloqueando, vão bloqueando, vão bloqueando. E você, vamos dizer aí, você está com 50 anos hoje, está cheio de problema. Por quê? Se você for ver, se você for começar a tratar você, o teu corpo sutil, o teu corpo espiritual, você está todo bloqueado por causa dos teus vícios. Então é importante que a pessoa não somente faça uma sessão de radiestesia, não somente não vai dar certo, vai dar uma certa melhorada. Eu posso inclusive emitir certos tipos aqui de gráficos de energias, né, para dar uma desimpregnada. Eu posso inclusive mexer no mental da pessoa para que a pessoa comece a focar em outras coisas, né? Então muitas vezes a pessoa está em depressão e por isso bebe, então eu vou começar a tratar não exatamente o vício exatamente no início, eu vou tratar a depressão daquela pessoa primeiro. Então de cada caso é um caso, né? Então essas pessoas que têm os problemas com vícios principalmente são as que mais realmente eu tenho problemas aqui para resolver essas pessoas, para poder ajudar mesmo de forma efetiva, porque a questão mental é muito forte. Se você tá num vício, sei lá, 2 anos, 3, 4, sei lá, vida toda, imagina, né? Você sabe como é, se você é fumante, se você tem um vício de alcoolismo, se você tem um vício de drogas, você sabe o como é difícil largar, né? Porque o mental já está ali naquilo ali e o orgânico, o cérebro, tá tudo ali envolvido. Então é muito complicado às vezes ajudar esses tipos de pessoas. Por isso que é tão interessante também que procurem a outros tipos de ajuda, não somente energética, não somente espiritual. É necessário também haver psicólogo, necessário haver psiquiatra, é necessário, quem sabe, até uma internação, né? Então, no caso, principalmente de drogas e alcoolismo, né? Então, assim, pelo menos um AA, para quem é alcoólatra, né? Nossa, como funciona, tá? Eu tenho pessoas que eu cuido que estão no AA, tá? Só pelo fato de estar ali conversando, de estar indo às sessões, de começar a colocar para fora muita coisa e de começar a ter certos tipos de orientações que são humanas, que são mentais, né, para começar a modificar o teu padrão de pensamento, isso também ajuda na questão energética, logicamente, né? Então, assim, gente, os chakras, eles bloqueiam por muitas coisas, né? Eu tô falando aqui de vícios, que é uma coisa que dá demais. Nós somos seres humanos, a gente acaba às vezes se viciando em coisas, né? Em substâncias e tal. E existem outros tipos de coisas também que acabam bloqueando os nossos chakras, né? Existe também, por exemplo, a energia, né, do ambiente, né, que a gente vive, as pessoas que a gente convive, o que a gente fala, você é uma pessoa que fala muito palavrão? Eu sou uma pessoa que fala palavrão, gente. E isso é complicado. Ah, mas aí eu tenho que ser santa? Não. Mas a gente tem que começar a entender que, assim, certos tipos de comportamentos vão nos prejudicar. Não é pra gente parecer santo pra ninguém. Eu não sou santo, mas nem um pouco, tá? Não é porque eu sou a terapeuta holística que eu sou, olha... Não, nada a ver. Sou ser humano como todo mundo, tá? Mas a gente faz coisas, eu tô falando a gente, eu tô me incluindo, tá? A gente faz coisas que nos prejudicam os nossos chakras, né? Por exemplo, o chakra básico, que é o chakra raiz, que a gente chama, que é na base do quadril, da coluna, né? Liga o quadril, as pernas, os pés. Esse chakra, por exemplo, ele conecta a terra, né? Ao elemento terra. O que esse chakra faz? O que ele significa, vamos dizer assim? Movimento, fogo, calor, impulsividade. Busca pelo material, busca pela sobrevivência, né? Aí digamos que você seja uma pessoa que você busca muito a parte material, né? Que você é extremamente materialista, né? Não estou aqui julgando ninguém, estou falando aquilo que é a verdade, tá? Todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo gosta de ter as coisas, de ter seu conforto, de comprar as coisas e ir pro shopping, tá? Não tô julgando ninguém, tô falando que é aquilo que é a verdade.
cada vez que a gente a gente vai indo nesse caminho, né, de muito materialismo, de sempre estar muito preocupado com o dinheiro, de sempre estar preocupado com a sobrevivência, a busca exacerbada, a preocupação, a ansiedade, a pessoa ela não descansa, né? Seja essa exacerbação, ou seja, o de menos, aquilo que você não está fazendo, ou seja, você tem até que buscar a tua sobrevivência, você tem que se movimentar, né? Você tem que ser até uma pessoa mais ligada, ter mais domínio aí da tua vida, e você não é. Isso também, seja o alto ou seja o baixo, tá desequilibrando o teu chakra raiz, o teu chakra básico. E aí o que vai dar? Muita gente que tem problemas, por exemplo, nos quadris, nas pernas, nos pés. Pessoas que têm problemas de movimentos, pessoas que têm artrose, pessoas que eu tô suando, né? Eu tô suando, tá meio calor aqui. Bom, pessoas que têm problemas do quadril para baixo, normalmente, já tive vários casos assim. Normalmente essas pessoas, a gente começando a trabalhar o chakra, porque na hora da radiestesia eu vou saber os chakras que estão desalinhados, que estão bloqueados. Então eu vou trabalhar naqueles. Normalmente quando eu vou fazer esse diagnóstico, a pessoa ela vai me falar, olha, eu tenho um problema assim, 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 assim. E aí eu já vou, opa, isso aí é problema no chakra tal. Eu já vou saber, né? Normalmente é isso. Então a gente vai trabalhar naquele chakra, né? Então normalmente o que acontece? A pessoa começa a ter alívio de dores, começa até a ser curada mesmo. Tem pessoas que, por exemplo, tinham sérios problemas nas articulações e começou o tratamento de radiestesia, né? Lá na mesa radiônica, e passou um tempo, a pessoa já não sente mais nenhum problema, não tem mais nenhuma dor, né? E não foi necessário tomar remédios, inclusive, né? Ou então a pessoa tomava muitos remédios anti-inflamatórios e teve uma pessoa, inclusive, que ela chegou a tomar morfina de tanta dor que ela sentia e não toma mais. Isso é maravilhoso, gente. Mas aí fui eu, a Santa Cristiane, que fez isso? Não, gente, a questão é a seguinte, ter técnica, ter conhecimento de mesa radiônica, de radiestesia, de chakras, de pedras, de terapias diversas, reiki, cromoterapia, terapia musical também se usa em chakra. O que terapias que eu vou aliar no tratamento, eu vou saber na mesa radiônica. Eu vou saber, a mesa vai me falar, olha, é necessário fazer isso, 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 isso. Eu devo fazer isso ou aquilo, isso, ou aquelas duas coisas. Eu devo fazer o quê? Eu vou saber, né? Então, para cada caso é um caso, né? Não é só, como eu vejo muita gente fazer e aí não tem resultado mesmo. Vamos alinhar os seus chakras, né? Eu já fui numa pessoa assim. Eu tô falando que eu já fui numa consulta assim, tá? Uma pessoa que se dizia, né, operadora de mesa radiônica. Ela simplesmente colocou pedrinhas, né, que pedras são, sim, poderosas, colocou pedras de diversas cores, tal, nos meus chakras, tal, deixou ali, eu paguei R$300. A pessoa colocou as pedrinhas ali num gráfico e me mandou para casa. Aí eu falei assim, mas é só isso? Não, é somente isso. Basicamente, terapia com chakras é algo simples. Só que eu já estudei, chakras um tempo. Aí eu falei assim, nossa, perdi R$300 mesmo. E é uma pessoa que, inclusive, tá no YouTube, uou! Aí eu falei, caramba. Então, assim, tem muita gente assim, né? Então, no meu caso, o que eu faço? Eu utilizo pedra? Eu utilizo pedra? Sim. Por exemplo, aqui eu tenho uma ônix bruta, ó. Uma ônix bruta. Eu tenho várias pedras, mas tá longe. Eu tinha que ter colocado tudo aqui, né, pra live, eu não fiz, né? Mas, enfim. Não trouxe minha mesa radiônica pra mostrar aqui. Gente, desculpa, eu tomei banho e vim pra cá. Mas ainda vou mostrar na próxima live. Aí, falando sobre os tratamentos dos chakras, né? Essa questão, então, de se tratar chakra, cada caso é um caso, né? A própria mesa radiônica, a própria radiestesia, ela vai indicar o tratamento, né? Então, não é necessário só, vamos lidar com os chakras de Maria. Vamos colocar as pedrinhas no chakra de Maria, Maria vai ficar alinhada, um beijo, Maria. Não, gente, não é só isso. Não é, tá? A questão é
pedras, terapia musical, cromoterapia, envio de energia. Eu, como médium, eu tenho como fazer outras coisas que eu alio na minha mesa radiônica. Não tô aqui querendo me gabar, tá, gente? Eu não suporto, inclusive, isso. A questão é, cada operador opera de uma maneira, mas existem certas formas que são mais efetivas, tá? A forma que eu opero a minha mesa, depois de muitos testes, de anos trabalhando com isso, eu cheguei num formato que hoje em dia me dá uma satisfação, tá? Então, eu tô falando daquilo que eu opero, né? Então, por exemplo, existe a mesa radiônica, existe a questão das pedras, enfim, né, o envio de energia para aquela pessoa, os chakras eu vou realinhar, tal. Existe, logicamente, né, em radiestesia, o uso do pêndulo, mas eu não uso somente o pêndulo. Até tinha falado numa outra live, né? Aí os operadores de mesa radiônica, né, raiz, não que eu seja Nutella, mas eu sou mais moderna, né? Então eu tenho algumas outras coisas também que o meu mentor indiano me falou para eu fazer, então eu faço. Mas eles vão me meter, né, porrada aí. Nossa, você não pode fazer isso. O que eu faço? Além da questão do pêndulo de madeira, que eu acho que é o mais indicado, devido a não absorver energia, uso o pêndulo de madeira sim. Mas, se a pessoa ela está com um problema altamente espiritual, eu sei disso porque eu tô ali, eu já fiz um jogo para a pessoa, eu já tô atendendo a pessoa, eu já acompanho a pessoa, né? Eu já fiz um diagnóstico, né? Eu já fiz de repente até uma sessão de apometria, não sei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu pêndulo, que alguém pode pensar assim, nossa, mas é um cordão. Vou mostrar pra vocês, tá? Que pelo menos isso aqui tá aqui. Um pêndulo com a cruz ansata. Tá vendo aqui? Ah, mas é só um pingente? Um cordão? Um pingente? Pois é. Mas esse pingente aqui tem história magística, tá? E aí eu não posso dizer o que ele tem. A questão é, funciona. Existem determinados problemas que eu não uso pêndulo de madeira, eu não uso pêndulo para enviar nada para ninguém. Eu uso meu pêndulo, vamos dizer assim, de cruz ansata, que é uma cruz egípcia. Por que eu uso? Isso aí é segredo. Mas eu só sei que funciona. Então existem certos tipos de coisas que eu preciso fazer numa mesa radiônica que, de acordo com as orientações do meu mentor, eu preciso utilizar a cruz ansata. Emitindo na cruz ansata, cortando com a cruz ansata muita coisa. Por isso que muita gente... Olá, Marcos, axé, boa tarde. Por isso que muita gente que faz a mesa comigo, se tiver alguém aí, inclusive, online me assistindo, pode falar aí nos comentários, tem resultados no mesmo dia e nos próximos. Por quê? Porque eu tenho uma forma minha de fazer, né? Eu não fico copiando nada de ninguém, eu não quero saber as outras pessoas como fazem, eu quero saber de mim, dos meus resultados, de quem me procura, eu quero ajudar. Ponto. Agora, como é que eu chego nesses resultados? Cada operador opera a sua magia, não deixa de ser uma magia, da sua maneira, né? Então, é assim que eu faço, basicamente. Eu não tô aqui com a minha mesa, mas no próxima live eu vou mostrar pra vocês, tá? E outra coisa, a minha mesa radiônica, se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão ver que mesas radiônicas existem várias, e todas são válidas, tá? A mesa radiônica é o quê? A mesa radiônica, ela é uma mesa, um papel, tá? Ou pode ser impressa em PVC, ou ser colocado ali na madeira, enfim, ou só um papel mesmo. Imprimiu, tá ali, né? É um conjunto de gráficos, tá? E esses gráficos emitem, se o operador souber operar, né? Emitem energias, desempregnam energias, cortam magias, alinham chakras, muita coisa. Numa mesa radiônica, por exemplo, eu sei quais florais eu devo receitar para alguém. Então, a mesa radiônica me auxilia muito para auxiliar as pessoas, né? Olá, Débora, boa tarde. Olá, Carla, boa tarde. Ainda é boa tarde, né? Tá ficando escuro aqui. Não é boa noite mais não? Já não é boa noite? Não sei. Gente, eu tô com muito calor.
Eu vou precisar ligar o ventilador aqui. Pera aí, eu já volto aqui. Pera aí. Pronto. Desculpa aí. Deixa eu ver se tá vindo em mim, né? Acho que tá. Vamos lá. Não sei se vai ficar ruim devido ao barulho. Vocês estão me ouvindo bem ainda? O ventilador é meio barulhentozinho. Meu áudio tá legal ainda ou tá muito barulho do ventilador? Falem pra mim aí, senão não vai adiantar continuar, né? Com o ventilador ligado. Me sinalizem aí como é que tá o áudio. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo ok? Diminua o ventilador? O que vocês falam pra mim aí? Me deem um feedback. Falem comigo. Preciso saber de vocês aí. O áudio tá bom? Tá bacana? Hein, gente? Bom, vou continuar, tá? Então é o seguinte. Eu tava falando sobre a mesa radiônica, né? Então é o seguinte, a mesa radiônica, ela me dá muito auxílio para essa questão, né? Eu poder saber o que fazer com o consulente, que tratamento, que terapias, se for o caso de florais, se for o caso de apometria, se for o caso de qualquer coisa, eu tenho como saber pela minha mesa radiônica. Vocês vão ver no Google que existem mesas radiônicas lindas, e eu acho lindo mesmo, tá? Cada operador pode fazer a sua própria mesa, tá? De acordo com os tratamentos que mais ele recebe, a demanda dele, né? Mas existem gráficos padrões, né, que a gente utiliza. Ah, que bom, Rita. Então, assim, existem, né, a Rita, inclusive, é minha paciente, né, de radiestesia. Então, ela pode falar também, ó, se é bom ou se não é. Bom, então, assim, que bom, gente, o áudio, legal. Que bom, então vou continuar. Então, assim, a mesa radiônica, ela tem várias cores, né? Vocês podem ver no Google, mesa radiônica. Vocês vão ver um monte de mesas com gráficos, com cores bonitas, azul, roxo, rosa, umas coisas assim. A minha mesa não é nada disso. Por quê? Porque eu sou única. Porque eu sou totalmente diferente das massas. Porque eu gosto de fazer as coisas de acordo com o meu mentor, com aquilo que ele me traz, com aquilo que ele me ensina. E por quê? Por que eu gosto de seguir esse homem? Porque ele é um mentor indiano, ele é um mestre hindu, lá de 1300 não sei quanto. Então, eu prefiro, né, seguir a ele. Então, a minha mesa radiônica, ela é simples. Eu tenho um papel, tá? Com gráficos e outros gráficos soltos, que eu utilizo e vou colocando na minha mesa, conforme o tratamento de cada pessoa, tá? E já aconteceu, por exemplo, de pingar água na minha mesa, eu perdi o papel, ficou tudo, né, molhado, e nossa, perdi a mesa. É só imprimir outra, tá? Só imprimir outra ou desenhar. Quando, por exemplo, a minha impressora tá sem tinta, eu precisei fazer um atendimento essa semana, alguns. O que eu fiz? Vou desenhar, vamos desenhar aqui isso aqui. Inclusive, só por eu estar desenhando, isso também tem um poder, tem uma energia, não tem problema. Isso, Cristiane, tá, gente? Outras pessoas trabalham conforme elas quiserem. Eu trabalho dessa maneira, tá? De uma forma talvez primitiva, porque o meu mentor é primitivo. Então, assim, tem o papel, tem os gráficos, eu trabalho com as pedras, trabalho com pingente de cruz ansata que eu falei, com pêndulo de madeira sim, enfim, trabalho com vários elementos, tá? E faço aí o tratamento da pessoa, né? Deixa eu ver a pergunta aqui. Boa noite, Cláudio. Ah, Rita falando, verdade, amiga, tô muito bem. Eu sei que tá. Que bom, né, Rita? É muito bom, gente, é muito bom. É muito bom a gente ver que as nossas técnicas que depois foram sendo refinadas com o passar dos anos, né? Que as coisas vão funcionando mesmo, né? Então, assim, o que acontece? Antes, né, lá no início, quando eu fiz curso de radiestesia, gente, em 2012, se não me engano,
eu tinha todo um conceito, logicamente, e é correto, né? Todo um conceito também de mesa radiônica. Também, inclusive, adoro as mesas radiônicas de Régia Prado. Se vocês buscarem no Google, vocês vão saber quem é Régia Prado. Trabalha muito bem Régia Prado, assim, um beijo pra ela. Mas, inclusive, eu já tive mesa dela. Mas, pra mim, pro meu mentor, né, que nesse momento, inclusive, tá aqui do lado, tudo isso, todos esses conhecimentos, eu fui aliando, fui podando, fui cortando, fui incluindo, de acordo com os ensinamentos dele. E aí, inicialmente, eu não fazia isso. Por quê? Porque a gente quer seguir um livro, quer seguir um professor. E é interessante, sim, né? A gente ter um referencial. Mas, com o passar do tempo, eu fui vendo que, peraí, existem coisas que eu preciso fazer, mas que não está nos livros. Ou que, de repente, alguém vai chegar para mim e vai falar assim, não, você está errada, você não pode fazer isso. Não, mas isso não é prática padrão de radiestesia ou de radiônica. E eu fiquei muito preocupada durante muito tempo com isso, porque eu não gosto, eu tenho uma coisa que eu tenho assim, pavor, é que a minha imagem seja de alguma maneira maculada, principalmente na internet, né, com o meu trabalho. Eu sou muito séria no que eu faço, quem me conhece sabe disso. Então eu tenho muito cuidado de falar coisas, de ensinar coisas que não sejam, né, digamos, certas ou padrão, né, para a maioria, para as massas, né. Então eu durei assim um tempo para eu me soltar realmente, para aceitar os ensinos também do meu mentor, hindu. Então hoje em dia eu trabalho dessa forma muito simples, de uma forma muito prática, que dá resultado, né? Então vou ficar assim, né? Então conforme ele for falando para mim, olha, acrescenta isso, ou você pode tirar isso e coisa e tal, em toda a mesa radiônica ele está do meu lado. Agora eu pedi que ele estivesse para que a gente pudesse estar aqui fazendo esse bate-papo sobre chakra, ninguém melhor do que ele para estar do meu lado. Então assim, é dessa forma que eu trabalho, né? De uma forma muito simples, tá? Mas com técnicas, né? Com conhecimento, né? Eu tenho muito cuidado com o ser humano que está me buscando para receber ajuda, né? Então eu não vou fazer nada que venha a prejudicar alguém. Eu quero ajudar, eu quero estar realmente organizando aí o esquema. Então, da forma que eu trabalho hoje, é uma forma que eu vejo que realmente dá ajuda verdadeira, tá? E, o que mais? Vamos continuar falando dos chakras, né? Chakra, eu estava falando do chakra básico, né? Chakra umbilical, por exemplo, gente. Chakra umbilical, né? A gente sempre fala de chakra de baixo para cima, né? Normalmente, quem trabalha com chakra, a gente tem essa... É automático, a gente vai falando de baixo para cima. O chakra umbilical, né? Aqui, ó, Zap, Messenger, peraí. Vamos tirar aqui. Bom, chakra umbilical, ele regula os órgãos reprodutores, excretores, né? Por exemplo, a questão de sentir prazer, a questão de contato com pessoas, né, emoções mais ligadas à parte sexual, a questão do desejo, né, e até mágoas também, tá? Também influencia nesse chakra. Muita gente que chega até mim com mágoas, pessoas que não conseguem perdoar outras, né, não que eu julgue, mais uma vez eu falo, eu não julgo ninguém que chega até mim, tá? Eu vou julgar a situação para poder entender e poder ajudar. Mas o que a pessoa faz, deixa de fazer, por que ela chegou naquele ponto, eu não tenho que me meter nisso. A questão a pessoa chega aqui com sérios problemas, né, em relação a mágoas no coração, por algum familiar, ou não sei, algum relacionamento, alguma coisa. E é uma pessoa que não consegue perdoar de jeito nenhum, né? Provavelmente essa pessoa ela está com problemas na parte sexual também, nos órgãos reprodutores. Teve uma pessoa que eu atendi agora, terminei a terapia dela em março, ela está super bem, fico muito feliz por isso. Ela teve um câncer, né, de útero, e a primeira coisa que eu fiz para ela, quando ela chegou, que ela contou a história dela, e tem que me contar, né, porque eu sou médium, que eu vou saber tudinho que você está passando quando você falar comigo, tá, gente? Não é assim. Então a pessoa ela foi, falou comigo, conversou toda a situação.
Eu perguntei pra ela, não sabia ainda, mas eu perguntei pra ela, você tá com algum problema na tua parte reprodutora? Ela, eu tô com câncer. Não foi só ela, tá, gente? Ó, muita gente. Então, assim, a parte de mágoas acumuladas, dificuldade de você perdoar, dificuldade de você viver feliz, né? Independente do que tenha acontecido na sua vida. Por isso é importante também buscar psicólogo, buscar talvez um psiquiatra, por que não? Psiquiatra não é médico de doido não, gente. A gente tem que parar com esse negócio, tá? Porque muita gente tem esse pensamento. Quer dizer, você vai no cardiologista, tudo bem, para cuidar do coração. Você vai no ortopedista para cuidar dos ossos. Mas no psiquiatra não pode. Vamos abrir a nossa mente, né? Tem coisas que o psiquiatra ele vai ter que fazer. Tem coisas que você vai ter que tomar remédio sim para você sair daquilo ali. Então, daquele estado mental que você está passando. Então, assim, pessoas que têm problemas muito com mágoas e coisas assim, normalmente elas começam a ter problemas na parte reprodutora, tá? E na parte excretora também, na parte intestinal, né? Por exemplo, pessoas que têm problemas sérios com a parte de intestino preguiçoso, intestino preso, né? Normalmente são pessoas que são muito melindrosas, tá? São pessoas que são tudo aquilo que você fala para a pessoa, que não é inclusive para ser o mal dela. Qualquer coisa que você fale, a pessoa já... Nossa, não poderia ter falado aquilo para ela. A pessoa caiu. A pessoa é de cristal. Você não pode falar nada. Você tem que lidar com aquela pessoa como se estivesse lidando, pisando em ovos. Pessoas assim têm problemas de intestino, na maioria das vezes. Tudo isso que eu tô falando é de prática aqui, ó, na minha mesa, tá? Por exemplo, até voltando na questão do chakra básico, do chakra raiz, que é aquele na base da coluna vertebral, quadril, né? Questão também de depressão, também pode influenciar o chakra básico e o chakra umbilical, tá? Logicamente, se você for ver outros chakras, também vão estar provavelmente bloqueados quando a pessoa está em depressão. Mas a pessoa estando em depressão, o chakra básico e o chakra umbilical normalmente estão com problemas. E aí, se eles estão com problemas, existem problemas físicos acontecendo além da própria depressão, né? Então a gente vai tendo que... Olha bem como é que é complexo. Não é só chegar uma pessoa, como eu falei pra vocês. Ó, meu caso é esse. Como eu cheguei na pessoa que me cobrou R$300 e botou as pedrinhas no meu chakra, né? Meu caso é esse. Ó, essas pedras aqui vão te harmonizar. Beijo, tchau. Não aconteceu nada. E eu estava precisando de ajuda. Mesmo. Ó, isso bota uns anos atrás aí. E aí, bom, vou passar a me ajudar, né? Eu vou passar a fazer pra mim. Porque já vi que o negócio tá feio aí fora. Então, assim, enfim, existem N situações que podem ser também os chakras que estão avisando, que estão bloqueando aquilo ali, né? O chakra bloqueado, ele realmente gera muitos transtornos na nossa vida mental e na nossa vida física, nossa saúde, né? E no espiritual também, né? Por exemplo, você é uma pessoa que não é nada espiritual, vamos dizer assim. Acho muito difícil que as pessoas que estão me vendo aqui nessa live não sejam ligadas mais a essa parte espiritual, esotérica, porque senão você não estaria me vendo. Mas vamos dizer, pessoas que são mais materialistas mesmo, que são mais, não quero saber nada espiritual não, isso aí, conversa para boi dormir, né? Muitos ateus são assim também. Nada contra os ateus, inclusive tenho grandes amigos. Mas eles são pessoas que não estão ligadas nessa parte. Normalmente você vai fazer uma mesa radiônica para essas pessoas, o chakra aqui frontal do terceiro olho está fechadinho. É impressionante isso, gente. Então assim, você começa a entender realmente como é que as pessoas são através dos chakras. É uma coisa linda. Muito bacana mesmo. Bom, deixa eu ver o que mais aqui que eu posso falando para vocês. Eu estou dando resumos do resumo, tá, gente? É um bate-papo, um pouquinho ensinando aí um pouquinho pra vocês de chakras e tal, mas não tem como ensinar chakra numa live, né? Aí tem que fazer um curso comigo, inclusive eu vou abrir turmas, mas aí, ó, talvez até o final do ano, mas aí talvez, não sei se eu vou fazer online, se eu vou fazer presencial, não sei o que eu vou fazer ainda não. De
mesa radiônica, né? Para poder inclusive formar pessoas também para serem operadores do bem aí, para poder ajudar. Bom, o que mais que eu posso falar aqui? Chakra do estômago. Chakra do estômago ou plexo solar, como também muitas pessoas chamam, né? O chakra do estômago, ele é muito responsável pela razão, pelo mental e também pelo pâncreas. Você é diabético? Você tem problema aí com glicose, com insulina? Quem sabe o teu chakra estomacal, né, plexo solar, esteja bloqueado. Eu tenho uma pessoa que eu fiz um tratamento via radiestesia, uma pessoa diabética mesmo, que toma insulina, e essa pessoa, ela está super bem hoje em dia devido ao tratamento de radiestesia. Ela não deixou de tomar insulina, porém, mesmo ela tomando a insulina por alguns anos aí, né? Quando eu conheci, ela estava tomando insulina há quase 5 anos. Então já se passaram aí mais 3 anos, então já tem 8 anos que ela toma insulina. Só que ela sempre vivia muito prostrada, muito fadigada, com muitas, assim, o físico dela, né, o ânimo, estava assim, zerado. Então, assim, a parte dela, assim, de diabetes estava realmente complicando muito a vida dela. E eu comecei a atuar muito no chakra estomacal dela, porque o chakra estomacal, ele opera muito no pâncreas. E aí as coisas foram começando a melhorar. Logicamente, eu fiz um tratamento completo, não fiquei só no chakra estomacal, né? Mas, logicamente, ela foi, com o passar do tempo, né, ficando bem, hoje vive bem, ela não conseguia nem trabalhar direito, toda hora dava altos picos de glicose ou então baixa de glicose, e era uma coisa complicadíssima, tá? Eu trabalhei inclusive com essa pessoa, eu trabalhei mesmo de emprego, né, com essa pessoa há anos atrás. Então, assim, eu via claramente como é que ela vivia. Do nada ela estava trabalhando de boa, daqui a pouco ficava pálida e tinha que tomar, correr, botar insulina e tal. Era assim uma correria a vida dela, tudo ela desmaiava, era bem complicado. E isso passou, né? Então eu fico muito feliz também porque a gente fez aí um tratamento completo, também mexendo com chakra e outras coisas, né? A Rita tá perguntando, tinha perguntas mais lá em cima que eu não vi, né? Deixa eu ver aqui, gente, peraí. Carla Rodrigues está perguntando, a mesa radiônica é a mesma que a mesa quântica? Então, hoje em dia, pode ser aliado, né, a questão da física quântica na mesa radiônica para quem queira, né? Então, você pode ver aí na internet mesa radiônica quântica, mesa radiônica estelar, mesa radiônica de vários nomes, tá? Tudo isso é válido. A questão eu tenho um entendimento seguinte, se está valendo, se está funcionando, beleza. Agora, se é um placebo, cai fora, né? Existem gente, hoje em dia, então, tem muitos operadores de mesa radiônica, né? Em YouTube, enfim, no Google aí você acha muita gente, Facebook, né? Mas, infelizmente, não dão resultado para ninguém. Normalmente, essas pessoas que têm mesa radiônica, que operam mesa radiônica, mas que não dão tanto resultado assim, ou nenhum, né? Não é que eles são charlatões, até pode ser, né? Eu não gosto de usar esse nome não, mas assim, até pode ser. Mas principalmente essas pessoas não têm conhecimento de radiestesia. Se você não tem conhecimento de radiestesia, se você não tem uma formação radiestésica, se você não é radiestesista, normalmente você não vai saber operar bem a mesa radiônica, não vai saber transmutar energia, você não vai saber operar com os chakras, você não vai saber como fazer missões corretas de energia. Não é só pêndulo que é usado. Nós podemos, por exemplo, eu tenho um relógio que eu uso em cima, um relógio de tic-tac antigo, que eu uso no momento da mesa radiônica, para emissão de energia também, de certos tipos de ondas sonoras. Então, assim, você tem que ter conhecimento de radiestesia sério, né? Eu inclusive, em relação à radiestesia, antes, olha, bota aí, eu ainda estava na igreja evangélica. Poxa, gente, eu fiquei 12 anos na igreja evangélica. Então, assim, meus 20 anos, mais ou menos, eu já estava estudando sobre radiestesia. Por quê? Eu lembro que aí já tinha internet, né? E eu lembro que eu acessei alguns sites lá de fora que falava sobre, né? Só que eu, depois, fiquei sem anos e anos e anos, só naquela época. Eu era 20, 21 anos. Depois eu esqueci, nunca mais mexi com isso.
nem sabia direito mais o que era, porque eu li muito, vamos dizer, superficialmente, né? Quando depois o meu mentor hindu, ele se manifestou a mim, em 2012, ele falou que eu tinha que estudar radiestesia, e eu nem me lembrava mais direito o que era isso. Aí eu disse, não, gente, por que eu vou ter que estudar isso? Não, porque eu quero trabalhar com você na manipulação de energias para fazer o bem ao seu próximo. Foi essa a frase que ele me deu. E engraçado, não vou fazer aqui um jabá, né? Mas foi isso que ele falou. Ele ainda falou assim, não, tá moderno. Ainda falou assim, pesquisa sobre radiestesia radiônica. E me deu um nome, ZOTS, Z-O-T-S. Não sabia o que era isso. Não pesquisei naquele momento sobre aquilo. Passaram-se anos, né, em relação às OTs. Em relação à radiestesia eu comecei a estudar realmente. Mas em relação aos OTs, eu esqueci. Quando foi em 2015, eu acho, 2015, passaram uns 3 anos, né, eu estava novamente com ele aqui, né, conversando comigo e tal. Ele falou assim, até hoje você não pesquisou os OTs. Aí eu falei assim, mas o que é ZOTs? Ele pesquisa o que é ZOTs. E lá que você vai encontrar o que você precisa. Aí eu, tá. Aí eu fui no Google, né? Isso é demais, gente. Você veja bem, o mentor espiritual hindu, ele sabe o que é uma loja virtual. Olha isso. Vai lá, pesquisa ZOTs. Eu fui botar no Google, Z-O-T-S. Vamos ver o que é isso, né? Primeira coisa que apareceu, vocês podem ver isso aí no Google. Apareceu lá, lojazotes.com.br. E tem também o site, zotes.com.br, que é o site da empresa em si, e tem a loja dessa empresa. Essa empresa é de quê, gente? Artigos de radiestesia. Tem pêndulo, tem aurímeter, tem muita coisa. Tem os gráficos de radiestesia. Eu fiquei boba. Assim, gente, o mentor falou para eu ver isso. Ele sabe, inclusive, olha isso, gente, para vocês verem que a gente não sabe nada aqui. Eles têm consciência de saber coisas, inclusive de internet, sabe, não tem limite. Eles são superiores, são mentores superiores. Por isso que eu falo para vocês que eu realmente tenho muito respeito pelo meu mentor hindu e sigo conforme o que ele fala para eu fazer na minha mesa. Porque ele tem conhecimentos, não só agora nessa questão dos OTs, né? Mas de coisas lá de trás, porque ele sabe sânscrito, só por isso, né? E aí você vai ler, por exemplo, sobre chakras, tudo que você quiser saber sobre chakras, a origem disso é em sânscrito. Alguém sabe sânscrito? Ninguém sabe sânscrito. É difícil pra caramba. Então, assim, ele sabe. Então, ele vai me ensinando e vai me traduzir isso pra mim, né? Então, logicamente, eu tenho como ajudar por causa disso, né? Por causa desses conhecimentos. Então, é algo muito rico, né? Então, assim, vamos continuar nos chakras. Em relação ao chakra do estômago que eu estava falando, né? Eu acabei falando do pâncreas, falei da diabetes, mas vale a pena. Por exemplo, tudo que aconteceu, aquele tipo de pessoa que tudo que acontece, ela tem dificuldade de assimilar, perdas, luto, mágoas, mais uma vez, tá aí mágoas ainda, você vê que ele tá vindo do chakra raiz, que também mexe muito com isso, tá vindo também no umbilical e tá vindo no estomacal. Você vê que esses chakras aqui inferiores, né, existem os chakras inferiores e os superiores. Superiores, aí depois vem o coração, né, o chakra cardíaco, e vem os inferiores, né. Normalmente, aí eu tenho há controvérsias, normalmente o que se ensina, os mestres, né, tal, em relação a chakras, eles ensinam que as energias, elas vêm de cima, de baixo, de cima e se encontram no chakra cardíaco. Há controvérsias. Porque se você for ler lá nos antigos, né, principalmente de Purnananda Yati, que é o cara que fez lá, né, os escritos dele em relação aos 7 chakras, e isso acabou ficando dominante. Se você for ler também outros tipos, né, de escritos em sânscrito, na verdade, eles falam que não existe esse negócio de baixo e cima para chegar no coração, mas existe a questão de vir de baixo as energias pela Kundalini, né? E chega aqui, para aqui e vai
pro Sahasrara, que é o que eu falei que é o chakra coronário. Então, essa questão aí de vir de baixo, vir de cima, encontra no coração, não sei, tá? Mas também não é muito importante saber, não. Porque na hora que eu tô fazendo ali o tratamento, a terapia no chakra ali, pouco importa se tá vindo de baixo ou de cima. A questão é que tá indo, né? A emissão tá indo, eu tô te bloqueando. Isso pra mim é o bastante. Pessoas, então, têm dificuldade de entender, por exemplo, aceitação, revoltas, pessoas muito revoltadas, né? Pessoas que estão sempre naquela vibe de briga, de tal, de não aceito, também não perdoo. Você vê que está vindo desde, como eu falei, desde lá do chakra também umbilical, sexual, né? Todas essas emoções, tudo isso, você vê que vai subindo e você vai bloqueando os chakras e você vai também tendo problemas, né? No caso do chakra estomacal, não somente a questão do pâncreas, como eu falei, que é um órgão específico muito ativado por esse chakra, e também muito bloqueado, se for o caso, né? O próprio estômago também é muito bloqueado. Pessoas que têm gastrite nervosa, pessoas que têm refluxo, pessoas que têm úlcera, pessoas que têm problemas diversos no estômago, até câncer, né? Normalmente essa pessoa, quando chega na mesa, ela está com aquele chakra bloqueado. E existem níveis, aí depende no caso da minha mediunidade, eu tenho como ver isso, né? Mais uma vez, nada assim, né? Gente, eu sou humana como todo mundo, normalzinha, nada santa. Mas eu tenho a faculdade mediúnica de visão, né? De clarividência. Então, na hora que eu estou ali tratando o chakra de alguém, eu não vejo só o chakra exatamente, né? Eu vejo outras coisas. Então, no caso, por exemplo, eu estou lembrando aqui de atendimentos. No caso, por exemplo, de uma pessoa com úlcera que veio fazer radiestesia, mesa radiônica comigo, essa pessoa, ela estava, no caso quando eu olhei para o chakra, né, na representação no papel do chakra estomacal, plexo solar, essa pessoa, ela estava, o chakra, na verdade, o chakra ele tem a cor amarela, normalmente, a gente usa uma pedra amarela, emite cor amarela, né, luz amarela e tal, mas o chakra ele estava um amarelo indo para o vermelho, meio preto, uma coisa feia, né? E aí eu bati de olho direto naquele chakra ali, foi o primeiro que eu bati o olho, e eu perguntei para a pessoa, falei assim, você está com algum problema no seu estômago? No seu aparelho reprodutor, não, no seu aparelho digestivo? Aí, sim, eu tenho úlcera. Ela falou assim, aí. E a úlcera da pessoa, ela tratava, né? Sem nenhum tipo de melhora. Era complicado, era um homem. E tratava remédio, omeprazol pra caramba, enfim, outros mais aí. Não tinha muita melhora, né? Vivia à base de remédio. Depois do tratamento feito com a mesa radiônica, essa pessoa começou a ter uma melhora, né? Hoje em dia ainda toma remédio sim, mas ela, toma remédio de vez em quando. Antigamente era diário. Então, né, hoje em dia ela não está fazendo mais a terapia, tudo bem. Mas no momento da terapia, do tratamento, ela ficou muito bem. Hoje em dia ela está bem até, né? Ela consegue comer coisas que antes não conseguia. Por exemplo, tudo que era ácido, nossa, era bater e sair, não tinha como. Eu sentia muitas dores. Então, assim, tem como também resolver isso via mesa radiônica, tá vendo aí? Vamos lá, tem muita coisa para falar. Eu tô tentando resumir, mas os chakras é muito conteúdo, gente. Tô tentando resumir para vocês. Fiz aqui um resumão, mas assim, tá dando, né? Tô falando pra caramba. Bom, vamos pro quarto chakra. A gente tá vindo então, vamos de novo. Chakra raiz, lá na base da coluna, quadris, né? Chakra umbilical ou sexual, ali, na verdade ele não fica exatamente no umbigo, um pouquinho abaixo do umbigo. Aí vem o chakra estomacal ou plexo solar, que eu acabei de falar. E tem também, vamos aí, o quarto chakra, que é o chakra cardíaco, o chakra do coração, né? O chakra do coração, ele tem aquela questão da conexão com a alma, né? A conexão com a alma, o bem-estar consigo, a busca interna, você querendo se conhecer, né? Sabe aquela questão que de repente você está num momento da sua vida e aí de repente você
sei lá, tudo aquilo começa assim, a tua vida começa a não fazer sentido. Você começa a querer abandonar muita coisa, isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido, eu quero me conhecer, eu preciso sair, eu preciso de um retiro, sei lá, você quer sumir da galera, você quer sair da sua família, de tudo, você quer ficar quieto, você quer entrar em você. O chakra cardíaco, ele emite isso aí. Isso é maravilhoso, porque se o teu chakra cardíaco ele estiver ali, ó, emitindo essa energia, chamando você, vamos dizer assim, para você se conhecer, é a hora mesmo. Tá precisando, se sentindo que você precisa ter um momento seu, você precisa se conhecer melhor, você precisa terminar relacionamentos até para você viver bem, você precisa sair de emprego porque não te faz bem, você sente as suas energias sendo drenadas em ambientes, empregos, relacionamentos, religiões, o que seja, saia mesmo. O teu chakra cardíaco quer isso, né? Ele está sinalizando isso para você, né? E assim, o chakra cardíaco, ele é tanto essa questão de conexão consigo, que quando você começa a alinhar, e até vamos dizer, alimentando esse chakra com boas energias, com o mantra, que depois eu já vou falar sobre isso, com até os elementos também, o elemento em si que também é relacionado a ele, você vai começando, inclusive, a se sentir melhor com você. A questão da autoestima também melhora. Você começa a se sentir bem. De repente você tem tudo na tua vida. De repente você tem dinheiro, você tem uma boa condição financeira, você tem um bom relacionamento até com o teu marido, com a tua namorada, o que seja. Vamos dizer, aquela pessoa que olha para a vida, pô, não tenho nada para reclamar, mas eu não estou bem. Ou seja, você precisa se conhecer. Você pode ter tudo aqui nessa dimensão, mas o teu eu lá está começando a te puxar para que você viva numa outra consciência, você viva numa outra dimensão, né? Para que você evolua. Então você vai ter que começar a se conectar com você. Aí entra a questão também de meditação, de você realmente ficar em silêncio. Como é bom ficar em silêncio, gente. A gente normalmente a gente atribui, né? Aqui no Ocidente é muito assim, né? Lá no Oriente é que eles sabem muito das coisas, né? Porque no Ocidente a gente atribui silêncio e solidão. Não necessariamente. Como é importante você estar em silêncio. Como é importante uma casa em silêncio. Por isso também é importante, gente, uma coisa muito séria, gritar. Eu vivo gritando, eu vivo xingando, fazendo, acontecendo. Isso aí desequilibra chakra. E aí você não consegue alcançar esse estado de, como a gente chama, né, de nirvana. Você não consegue. Aí você passa por alguns problemas na tua vida e tal, você está sempre preocupado, você está sempre ansiosa, você está sempre, parece que tu tá ali, ó, para explodir o tempo todo. Qualquer coisinha é um gatilho para você. Necessário, ó, silêncio. Se conectar com você. Chakra cardíaco. Uma coisa que eu falo, inclusive, muito para quem me procura com esse tipo de sintoma, pessoas muito aceleradas, pessoas, né, muito nervosas. Chakra cardíaco, você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma pedra de cor verde, uma dica, tá? Uma pedra de cor verde, seja ela qual for, esmeralda, safira, o que for. Você vai colocar aqui no centro, tá? No centro. Não quer dizer que o chakra cardíaco é exatamente no coração. Você pode botar aqui no centro, não tem problema. Ou, se você tiver um cetim, um pano, que seja verde, você pode colocar aqui. Deita e fica mentalizando a cor verde, que a cor verde está, ó, te inundando. Seja o verde na tonalidade que você consiga assimilar aí na tua gnose, no teu pensamento. Você vai, fica em silêncio, começa a fazer isso. Uma coisa muito bacana também para o chakra cardíaco dar uma tranquilizada, é você inclusive falar, né, entoar o mantra Yam. Você pode, por exemplo, ficar assim, Yam, Yam, Yam. Gente, isso vai trazendo uma tranquilidade, baixos níveis, inclusive
de ansiedade, os hormônios que causam, né, questão da ansiedade, cortisol, por exemplo, ó, tudo vai começando a se organizar. YAM, Y-A-M, é um mantra, por exemplo, que você pode entoar para a parte cardíaca. Quando você está extremamente ansiosa, uma pessoa que não consegue se conectar com você, você não consegue ficar em silêncio, você está gritando muito, você está muito, qualquer coisa você grita, você sai do teu equilíbrio. Silêncio, cor verde na parte aqui do peitoral, YAM. Faça isso, você vai ver, você vai começar a sentir. Tenha essa prática, também uma vez só que você faça, você pode inclusive não ter muito resultado, né, gente? Então, esse tipo de práticas, inclusive hindus, são práticas que eles fazem lá, tipo, é a vida, é o estilo de vida. Então, aqui no Ocidente, a gente tem essa dificuldade de começar a fazer as coisas e ir fazendo. A gente faz e para, faz e para, faz e para, fica sem fazer meses e anos. Vai fazendo, vai tendo uma prática. Não vai fazer mal para você, você vai fazer bem, né? Vamos lá para outro chakra. Chakra laríngeo, tireoide, essa parte aqui, né? Chakra da laringe, tudo que se refere à comunicação, expressão da sua vontade, ligado também, tireoide, como eu falei, né? Ele vibra na cor azul claro. Você está com problema na tireoide? Está com problemas hormonais? Eu tenho problemas hormonais. Eu mesmo estou me tratando logicamente também tenho que tomar remédio, mas também estou me tratando para também me sentir melhor, porque logicamente os hormônios em desequilíbrio, você engorda, por exemplo, como eu engordei, você tem problemas, né? Ou seja, nossa, a operadora de mesa radiônica, terapeuta holística, ela também tem chakras bloqueados? Sim, também. Todos nós temos que nos tratar, gente. É assim que é. Então, eu tenho que sempre estar colocando um azul claro aqui. Eu tenho uma pedra, inclusive, azul claro, que eu coloco aqui, né? E vou expressando também o mantra Ham. Eu vou falar já mais especificamente de mantra já. Bom, chakra da laringe, por exemplo, você é uma pessoa que não consegue se expressar. Você é uma pessoa que fala baixinho, que tem timidez, que você não sabe, assim, de repente, como é que as pessoas vão ver você, medo de desaprovação, você é uma pessoa insegura, né, com você mesmo, com a tua voz, com a tua articulação, com a tua expressão, né, com a tua vida. Normalmente o chakra laríngeo está bloqueado e é necessário fazer uma terapia no chakra laríngeo. Então é importante, né, vocês veem inclusive que o meu já não está tão bloqueado assim, porque a pessoa fala muito, né? A pessoa fala muito aqui. Então o meu laríngeo está sendo trabalhado pra caramba. Mas se você tem, por exemplo, essa dificuldade de se expressar, normalmente o chakra laríngeo está com algum bloqueio e deve ser trabalhado, né? Mais uma vez, não é uma vez só, vai sendo trabalhado. Irritação na garganta, tá? Pessoas que vivem roucas, ou se você tem algum trauma, alguma coisa, alguma tensão, de repente você ficou rouca. Eu tenho uma amiga assim, não sei se ela tá aí, tem uma amiga assim que ela fica nervosinha, não é, amiga? Você fica nervosa, ficou nervosa, ela fica rouca, na hora, não é não, amiga? Então, o chakra laríngeo precisa ser, a gente até estava falando sobre isso, semana aí, né, que passou, eu estava conversando com ela sobre isso. Então o chakra laríngeo precisa ser desbloqueado, precisa ser trabalhado, né? Calos nas cordas vocais, né? Problemas na fala, normalmente existem problemas no chakra laríngeo. Vamos ver o que mais. Outra coisa muito importante também, pessoas que esperam muito dos outros, carência exacerbada, a pessoa que ela não consegue ficar sozinha, a pessoa que ela tá sempre, né, assim, não, eu preciso sempre ter alguém, tal. Normalmente o teu chakra laríngeo está desalinhado, está precisando de trabalho nele também. Chakra frontal, esse aqui é bacana dessa. Chakra frontal é o terceiro olho, é aqui, né? O chakra frontal, ele é responsável pelo quê? Se ele estiver em desequilíbrio, vocês veem, olha bem. Se ele estiver em desequilíbrio, ele causa vícios, fanatismo, instabilidade emocional, mental, né?
falta de opinião. Sabe aquela pessoa que ela nunca sabe? Você pergunta pra ela alguma coisa, falam muito que librianos são assim, né? São sempre muito indecisos, né? Mas não são todos, né? Depende dos ascendentes também. Mas normalmente a pessoa que ela tem aí uma dificuldade, né? Uma falta de opinião, a pessoa que ela sempre diz sim pra tudo, né? Normalmente ela tem um problema aí no terceiro olho, né? No chakra frontal, né? Ele está em desequilíbrio provavelmente. O chakra frontal, ele vibra em duas cores. Alguns estudiosos falam que é somente uma cor, outros falam outra. Eu tenho mais resultados no chakra frontal quando eu estou trabalhando, quando eu emito a luz de cor índigo. Alguns falam que tem resultado quando emitem a cor violeta. Já emiti a violeta, não vi muita coisa. Já na azul índigo eu já vi melhora. Então eu utilizo mais azul índigo. Quando eu estou precisando, quando a mesa radiônica me dá a orientação, né, de que eu tenho que fazer uma cromoterapia também ali naquele chakra, tá? O terceiro olho, o chakra aqui frontal, ele também é responsável pela razão, pelo abstrato, pela parte criativa, né? Ele também transmuta muito as energias, ele dá fluxo na vida, né? Por quê? Normalmente, se você está com o teu chakra frontal, bloqueado, você vai ser aquela pessoa que você é inteligente, você tem tudo para dar certo, mas você não está dando. Você é uma pessoa que, normalmente, as pessoas olham para você e falam, nossa, que pessoa inteligente, que pessoa, olha, intelectual, né? Nossa, essa pessoa acho que está muito bem, mas não está, né? Normalmente, essa pessoa está com um problema no terceiro olho, no chakra frontal, que precisa ser melhor trabalhado, né? É o chakra também da visão de vida. Você, normalmente, quando está bloqueado, essa pessoa ela tem aí uma visão distorcida da própria realidade, da vida, né? Normalmente essa pessoa está com alguns problemas de relacionamento, né? Então é necessário ver o que está acontecendo aí nesse chakra. Questão da mediunidade, como eu já tinha falado antes, né? Abertura de consciência, intuição, vidência, tá? E agora o 7 chakra, que eu falei que não é exatamente um chakra, que é o coronário, né? Que é o Sahasrara. Ele vibra na cor branca, isso na minha mesa. Existem outros operadores que operam com a cor violeta nele. Tudo bem. A questão é o resultado. Está dando resultado? Continua. Responsável por captar ondas eletromagnéticas, influências externas e espirituais, ligação com o divino, seja qual ele for que você creia, plano cósmico, né? Inspiração, conexão, o senso de pertencimento ao universo, ao lugar, à família, espiritualidade, né? Mas se ele estiver bloqueado de alguma maneira ou em desalinho, né? Podem haver perturbações mentais, crises espirituais, visão muito materialista. E aquilo, gente, se você está com os seus chakras todos alinhados, ou você está sempre buscando, né, manter os seus chakras alinhados, veja bem, eu venho falando aqui sobre vários problemas, né? Esses problemas vão começar também a ser dissipados, né? Você vai começar a equilibrar a sua vida. Aí entra também a questão dos hábitos da pessoa, como eu falei lá no início da live. Se você é uma pessoa que tem vícios de cigarro, vícios de droga, vícios de alcoolismo, vícios no geral, eles bloqueiam os chakras praticamente todos, se não todos. Então é muito importante que haja sempre também uma reforma, né, da pessoa. Então várias pessoas também já fizeram mesa radiônica comigo, foram alinhadas, tiveram aí resultados, mas depois continuaram com as suas vidas, tendo aí hábitos prejudiciais, né? E aí normalmente bloqueia tudo de novo. Então é uma coisa que a mesa radiônica, ela é um socorro, né? Você tá mal pra caramba, então você recorre à mesa radiônica. Vamos organizar isso aí. E vamos organizando. Dependendo do problema, a gente pode fazer algumas sessões, né? Mas você não tem que ficar
dependente de mesa radiônica, de ninguém. A questão principal, e é o que pelo menos eu, como operadora, falo e oriento aqueles que fazem mesa comigo, é que é necessário que você tenha uma vida melhor, né? Que você comece a ter práticas melhores na sua vida, hábitos, né? Costumes, hábitos que são ruins, você vai começando a retirar. Logicamente, a mesa radiônica ela também tem como ajudar mentalmente para que você consiga também focar, né, por exemplo, no objetivo que é parar de fumar, que é parar com drogas, com álcool, né? Existe também trabalho nesse sentido. Mas é importante que também você se ajude, né? Tudo na vida é assim, gente. Nós temos que entender que nós nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos. A verdade é que nós somos sozinhos aqui. Se não for espiritualidade com a gente, nós somos sozinhos. A questão da presença de seres humanos próximos a nós, legal, mas a verdade é que nós somos sozinhos. Nós viemos sozinhos e vamos voltar sozinhos para a espiritualidade. Então a gente precisa ser responsável por nós mesmos. Para com esse negócio de sempre estar buscando alguém para estar sempre te dando auxílio em tudo. Começa a olhar para a sua vida. Começa realmente a se observar, a se entender, a se conhecer. Por isso que é importante a meditação, por isso é importante estar em silêncio, por isso é importante você ter práticas espirituais, sejam elas quais forem, que te deixem equilibrado, para que você possa entender o que você veio fazer nessa vida. Se você, por exemplo, tem vícios de drogas, vamos dizer, né? Mais uma vez falando de vício, porque realmente, gente, vícios acabam com a vida, a gente sabe disso. Né? E acabam com o teu chamado, acabam com aquilo que você veio fazer. Por exemplo, você é uma pessoa que fuma 3 maços de cigarro por dia, né? Mais uma vez, não estou julgando você por causa do vício, estou te dando uma orientação com base naquilo que eu trabalho. Se você tem aí um hábito, né? Quando está muito ansioso, muito ansiosa, meter a cara no cigarro e vai fumando um atrás do outro, quando vê foram 2, 3 maços de cigarro no dia, você vai ter câncer, tá? Você vai ter. Se você não tiver câncer, no mínimo, você vai ter um sério problema pulmonar, um sério problema na tua laringe, no teu esôfago. A minha ex-sogra, que é a mãe do pai da minha filha, ela fumava inveteradamente, ela teve câncer no esôfago, não durou muito tempo. E o médico falou, cigarro. Então assim, a gente precisa ter consciência. Precisa ter consciência. O que eu estou falando aqui não é uma palavra de maldição. Fumantes, vocês vão ter câncer. Não estou falando isso. Entenda. Abra a cabeça, abra a mente. Se você está fazendo um certo tipo de prática que para o teu corpo é veneno, começa a diminuir isso. Porque não somente os teus chakras vão estar bloqueados, você vai ficar doente, a tua missão que você veio cumprir não vai ser cumprida, você vai morrer, você vai para uma outra encarnação e vai ter que começar tudo de novo. Então assim, não vale a pena. Por que você não começa então a rever a tua vida? Reveja a tua existência, reveja a tua vida, os teus hábitos, as pessoas com que você se relaciona, o que você está falando. Aquilo que a gente fala é veneno ou é bênção? É maldição ou é bênção? Pode ser um remédio, pode ser um veneno. O que você está emitindo? Qual é a energia que você está emitindo? Qual é a energia que as pessoas estão mandando para você e você está recebendo nos teus chakras e está aceitando? Qual é o ambiente de trabalho que você tem? Como é que você está se protegendo? Às vezes a gente vai para um ambiente determinado de trabalho e a gente fica tão sugado ali dentro que ou das duas uma, ou a gente vai aprender a se proteger ou a gente vai ter que sair daquele lugar. Pela nossa saúde, o bem-estar, pelos nossos chakras, né? A gente vai ter que sair dali e procurar uma outra coisa. Existem pessoas que se acostumam, inclusive, a passar mal, se acostumam a uma vida de dor, a uma vida de mal-estar, a uma vida, sabe? E às vezes é um ambiente, é um relacionamento abusivo, às vezes é um relacionamento até de amizade abusiva, também pode ser,
coisas que você está vendo na TV, na internet também. Gente, a gente tem que começar a entender como é que a gente está vivendo. Porque isso influencia também no nosso chamado. O que a gente veio fazer aqui? Como na outra live eu falei, nós temos uma função que nós viemos cumprir nesse plano, nessa encarnação. A minha função é essa que eu estou aqui falando com vocês. E a sua função? Qual é a sua função? A sua função é acordar às 5 da manhã, 6, 7, ir para o trabalho, trabalhar, voltar para casa, já de noite, comer, ver alguma coisa na TV e dormir, todos os dias. É isso? A tua função é essa nessa vida? Tem certeza? Veja bem, tem alguma coisa aí que você não está pegando, você não está pescando. Por quê? Você não está focando no espiritual, você não está focando em você primeiramente, você está só sobrevivendo. Você está só um dia de cada vez, está indo sem perspectivas, né? Uma vida sem perspectivas é uma vida triste, é uma vida falida. Você precisa saber que função que você tem nessa encarnação. Qual é a tua função? O que você veio fazer na sua família que você foi colocado? Ah, mas eu odeio a minha família. Mas você foi colocado aí, você vai ter que aturar isso aí. Como é que você pode transmutar essa energia negativa deles para positiva? Você não consegue? Sai daí. Sai, vai para um outro lugar que você possa ter paz, mas envia amor. Trata bem. Comece a enviar amor. Uma prática, inclusive, muito, muito, muito boa, para quem não conhece, é o Ho'oponopono. Faça Ho'oponopono. Sinto muito. Por favor, sou grata. Eu te amo. Né? Então, assim, gente, existem muitas coisas que a gente pode fazer para a gente se equilibrar enquanto pessoa. Né? A gente tem como a gente viver melhor se a gente se conhecer. Se a gente buscar dentro de nós. As respostas estão dentro, não estão fora. Sempre é assim. Quando eu vejo uma pessoa indo de templo em templo, religião em religião, até mesmo de cartomante em cartomante e tal, essa pessoa ela não se encontrou ainda. Não se encontrou. Então, pelo menos quando chega até mim, ela vai ter que tentar se encontrar, porque eu vou conversar isso que eu estou conversando aqui. Quem me conhece sabe disso. O que você veio fazer nessa terra? Não é possível. Você só veio para trabalhar, comer, tomar banho, transar, dormir. É só para isso mesmo? Que péssimo. Não, a vida é muito mais do que isso, gente. A vida é muito mais do que isso.